Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 135 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, graças a Deus. Estamos no livro de Salmos, Salmos capítulo 19 ao capítulo 21, se Deus quiser. Seja muito bem-vindo em nome de Cristo Jesus. E vamos continuar aqui vendo a soberania de Deus em relação a todas as situações e principalmente em relação aos nossos sentimentos e às nossas vontades, às nossas escolhas. E vamos lá, agradecendo que você está chegando aqui. Curte aqui para que você é instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá. Salmos capítulo 19. Para o mestre de música, Salmo Davídico. E aí você vê mais um Salmo de Davi. Olha que bênção. Davi, homem de Deus. Ó, homem que trabalhava para o Senhor. Olha que coisa linda. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama a obra de suas mãos. Você vê coisa linda, né? É um salmo muito lindo. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. E aí você vê, né? Todos os dias a glória de Deus é mostrada. Todos os dias a glória de Deus é enaltecida. Todos os dias nós vemos a graça do Senhor. O sol brilha para todos nós. O Senhor faz questão de deixar o sol brilhando para todos nós. Não, Deus não seleciona quem vai ter o sol ou não. Mas Deus faz questão de mostrar que lá atrás ele mandou o sol assim ser e o sol continua sendo. E isso é uma bênção para nós. Versículo 3. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. A voz do sol ou a voz da lua. A voz dos astros que vão e vêm. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E suas palavras até o confim do mundo. Ou seja, olha, aquilo que Deus falou, faça o céu, faça as estrelas, faça as nuvens, faça os luminares, continua a ressoar. Deus continua a ressoar a sua voz. Deus continua a ressoar a sua ordem. Nós continuamos a fazer aquilo que Deus mandou, crescer e multiplicar. A humanidade continua seguindo, de certa maneira, a ordem do Senhor, que é crescer e multiplicar. Só que isso é muito interessante porque nós temos a capacidade de também não seguir a ordem de Deus. De sermos diferentes daquilo que Ele ensinou. De fazermos diferentes daquilo que Ele nos deu como base. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, Deus nos deu um caminho. A gente pode seguir. Mas a gente pode também não seguir. É uma escolha. E essa escolha é muito importante a gente fazer. Nós temos que todos os dias escolher fazer aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus nos deu através da sua lei, ou fazer aquilo que a gente quiser. Versículo 4 ainda. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Esse é uma coisa interessante, né? Existe um lugar específico para o sol. Deus armou uma maneira específica, um jeito específico para o sol. A gente não entende. Isso está muito além do entendimento humano. Mas o que sabemos e o que entendemos é que a graça dele, é que a força dele, é que o poder dele, é que a capacidade dele fazer coisas extraordinárias vai muito além do que a gente consegue imaginar. Nós olhamos para o sol e achamos que entendemos alguma coisa. Não, a gente não entende nada. Nós estamos começando a viver. E a nossa vida é uma brevidade. É algo muito efêmero. É muito simples. Não passa de um sopro. Então, quando nós começamos a achar que estamos entendendo alguma coisa, já voltamos para o pó. Mas o importante é entendamos quem Ele é. Entendamos o que Ele fez por nós. Entendamos aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Versículo 5. Que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Você vê, ó, assim como um sol, ele está no ambiente dele e começa a fazer todo aquele movimento, da mesma forma, assim é. Assim como alguém que está ali correndo, da mesma forma o sol faz esse movimento. A terra está ali, o sol vai e faz isso que a gente conhece. O dia e a noite, a diferença de uma coisa para outra. O que Deus está nos mostrando é o seguinte. É o próprio Deus que falou que assim fosse. E é o próprio Deus que garante que assim é. Olha, se Deus ele falou e ele ordenou
para que fosse dessa maneira, e assim continua, imagina a nossa vida, que nossa vida é muito menos complexa que o Sol. Nossa vida é muito menos complexa que as estrelas e que a Lua e tudo mais. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. A lei do Senhor é perfeita. E aí você vê coisa linda. Primeiro fala-se, né, da criação de Deus, da complexidade da criação, de coisas e mecanismos que nós não entendemos. E aí simplesmente agora volta para a lei do Senhor. Por quê? Porque a lei do Senhor nos foi dada. Por quê? Porque a lei do Senhor foi um presente para nós. Por quê? Porque a lei do Senhor nós temos acesso. É aquilo que Deus deu é nosso. A lei do Senhor é nossa. Mas existem coisas do Senhor que estão encobertas e isso cabe a Deus. Então, aquilo que Deus nos deu através da sua lei é nossa. Mas existem outras coisas que a gente não vai ter acesso. Mas a lei nos foi dada. A lei é um presente de Deus para nós. A lei é um presente de Deus para a humanidade. E agora, olha o nível que Davi fala a respeito da lei. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E aí você vê, a lei do Senhor é maravilhosa, excelente. E ela nos dá vida. E ela nos cuida. E ela nos revigora a alma. Olha que coisa linda. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. De fato, tudo aquilo que o Senhor falou é real. Tudo aquilo que o Senhor falou é digno de verdade. Olha, e tornam sábios os inexperientes. Você quer sabedoria? Leia a lei do Senhor. Medite na lei do Senhor. Reflita na lei do Senhor, de dia e de noite. Isso vai te tornar sábio. Aqui. E tornam sábio os inexperientes. Você quer ter sabedoria? Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é o segredo. Não há outra forma, não há outra maneira, não há outro jeito. A única forma, a única maneira, o único jeito de sermos sábios é se meditarmos na lei do Senhor. Aqui. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Olha, tudo aquilo que o Senhor ensinou, tudo aquilo que o Senhor mostrou, tudo aquilo que o Senhor nos deu é maravilhoso. E só nos traz vida. E só nos traz bem. E só nos traz alegria. E só nos traz paz. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Olha, as ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. Tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo aquilo que o Senhor nos trouxe, tudo aquilo que o Senhor nos mandou é maravilhoso. Às vezes a gente pode pensar assim, meu Deus, tem mandamento e os mandamentos são não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas isso tudo é liberdade para nós. Como assim? É liberdade para que a gente não seja escravo do pecado. É liberdade para que a gente não seja escravo da carne. É liberdade para que a gente não seja escravo da vida distante de Deus. Tudo isso é bênção para nós. Deus não quer que sejamos escravos. Deus não quer que vivamos na escravidão. Olha, se tem uma coisa, que a coisa mais importante que temos é a fé. O temor do Senhor. O temor do Senhor é a base. Para quê? Para vivermos debaixo da graça dele. Por quê? Porque quando nós temos fé em Deus, nós nos submetemos a quem ele é. E todas as coisas contribuem para que a gente viva dessa forma. E vamos lá. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Você vê o quê? O temor do Senhor. A lei do Senhor. Que coisa linda. Por elas, o teu servo é advertido. No caso, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os decretos do Senhor. Aqui. São as ordenanças do Senhor. Por ela, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. O quê? Obedecer às ordenanças. Olha, ainda que não houvesse recompensa alguma em seguirmos a lei do Senhor, só pelo fato de seguirmos a lei do Senhor, isso já é recompensa suficiente para nós, para a nossa vida, para o mundo que vivemos. Mas não só a recompensa em seguirmos a lei do Senhor, como também a recompensa em vivermos. Ou seja, só em fazer a lei do Senhor, vamos ter recompensa não só para nós, mas de forma íntegra, de forma completa. Então, Deus ele faz questão de
nos retribuir conforme aquilo que buscamos ser. Por graça e misericórdia dele. Versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Ninguém. Absolve-me dos que desconheço. Você vê, nós precisamos da lei para que a gente possa entender isso aqui, ó. Como é que eu posso saber que eu sou mal? Pela lei do Senhor. Como é que eu posso saber que eu sou errado? Pela lei do Senhor. Como é que eu posso saber que eu sou pecador? Pela lei do Senhor. E ó, através da lei do Senhor, nós descobrimos que somos pecadores e maus. Mas também através dela, sabe o que acontece? Também descobrimos que nós precisamos e carecemos da graça de Deus. Se não fosse a lei do Senhor, não iríamos entender que nós precisamos tanto de Cristo. Porque é Cristo que aplaca a ira de Deus contra nós. É Cristo que aplaca o efeito do pecado em nossa vida. Como assim? O efeito do pecado é a morte. Mas Cristo faz questão dele receber todo o nosso pecado para que nós viéssemos a ter vida nele. Então, assim, a lei diz, é errado fazer isso. Nós fazemos. Graças a Cristo, nós não temos a punição daquilo, que é a morte. Mas passamos a ser alguém diferente. E entendemos que isso não pode ser feito. E vamos viver de outra forma. É isso que precisamos fazer. Todos os dias das nossas vidas, nós precisamos nos render ao Senhor. Para que sejamos diferentes do que somos. Um pouquinho todo dia. Melhorar um pouquinho todo dia. Essa é a base. Versículo 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Você vê, olha, é a lei que me protege. É a lei que me dá segurança. É a lei que mostra o que eu posso ou não fazer, mas é ela que me santifica. É ela que me purifica. É ela que, me faz ser íntegro. É ela que me faz estar debaixo da presença de Deus, em paz. E é isso que a gente sempre tem que lembrar. Certo é certo, ainda que o mundo inteiro ache que não. Errado é errado, ainda que o mundo inteiro diga que está certo. A lei do Senhor que é a nossa base. A lei do Senhor que é o nosso norte. A lei do Senhor que é o certo. Ponto. Qualquer coisa não é. Versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ou seja, que o que eu fale, que o que eu prossiga, que o que eu faça, que o que sai da minha boca, o Senhor se alegre. O Senhor fique feliz. O Senhor se encha de alegria. Seja bênção. Seja conforme a tua lei. Seja alinhado com a tua lei. Seja alinhado com aquilo que o Senhor ensinou. Seja alinhado com os seus decretos. Senhor, que a minha boca seja fonte de vida. Que a minha boca seja a fonte do Senhor. Olha que pedido lindo que Davi faz a Deus. Versículo 20. Salmo, capítulo 20. Para o mestre de música, salmo davídico. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. Você vê que coisa linda, né? No tempo de dificuldade, de angústia, de sofrimento, que o Senhor te responda. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor venha a seu auxílio. Olha, o nome do Senhor, o nome do Deus de Jacó te proteja. Amém. Que assim seja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Você vê, olha, que a presença do Senhor seja contigo quando você buscar. Que a presença do Senhor seja contigo no tempo de dificuldade. Que a presença do Senhor seja contigo quando você mais pedir. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. E aí você vê, Senhor, o que eu posso dar ao Senhor? Concede-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Senhor, minha vida, eu busquei estar dedicada ao Senhor. Eu busquei dedicar minha vida a Ti. Eu busquei, seguir o Teu caminho. E o Senhor me deu um plano. Que esse plano seja bem sucedido. Que esse plano funcione. Que esse plano chegue. Que esse plano aconteça para a Tua glória, para o Teu louvor, para o crescimento do Teu reino. Saudaremos a Tua vitória com gritos de alegria. E ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus.
Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Amém. Isso aqui é muito interessante porque, assim, quando nós estamos alinhados ao Senhor, quando nós estamos alinhados a quem Deus é, literalmente é isso que acontece. Olha, isso aqui é muito sério. As suas vontades, os seus pedidos, os seus desejos, eles não são conforme aquilo que você acha, aquilo que você quer, mas são conforme o que o Senhor estabeleceu. São conforme aquilo que o Senhor quis para você. A sua visão muda, o seu entendimento muda, a sua vontade muda. Porque é Deus quem estabelece as coisas para a sua vida. É Deus quem estabelece as coisas para você. Presta atenção nisso. Deus muda o nosso coração. Versículo 6. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. E aí você vê. Aqui em cima Davi estava pedindo e cá embaixo Davi já está dizendo, ó, agora eu sei que o Senhor vai responder. Por quê? Porque Davi lembrou da graça do Senhor. Davi lembrou do amor do Senhor. Davi lembrou que Deus é bom. E só pelo fato de Deus ser bom é que temos paz. Olha, nós não temos vida porque temos alguma coisa. Mas nós temos vida porque Deus é bom. Existe uma música que diz assim, ó. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É exatamente isso. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não é pelo nosso qualquer coisa. Mas é porque Ele vive é que podemos viver. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Acabou. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa vida está no Senhor. Não está no mundo, não está nas coisas, não está na capacidade humana. Não, não, não. A nossa fé, a nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança está em Deus. E isso muda tudo. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos com a fé fundada naquilo que não muda, que é o Senhor, a partir do momento que a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa segurança está em Deus, estamos guardados. Por quê? Porque Deus não muda. O mesmo Deus que fez os céus, a terra e tudo que há, é o mesmo Deus que cuida de nós. É o mesmo Deus que cuida do meu coração, do seu coração. É o mesmo Deus que se faz presente em nossas vidas. O mesmo Deus que fez o que falou o haja, foi o mesmo que mandou seu filho para que nós viéssemos a crer nele e ter vida. Então, estamos aqui, continuando a história que começou. Estamos passando por ela. Nossa vida é breve, mas o mais importante é, aqui nessa vida, nós plantamos relacionamento com Deus. Isso muda tudo. E vamos seguir. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede a vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Você vê, olha, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paz está no Senhor. E o rei depende de Deus. E nós dependemos do Senhor. E nós estamos sujeitos ao Senhor. Olha, se o Senhor responder, vivemos. Se o Senhor nos ouvir, vivemos. Se o Senhor nos auxiliar, vivemos. Mas se o Senhor não nos responder, já era. Mas nós sabemos por tua graça, por teu amor, por tua fidelidade, que estamos vivos. Não por quem somos, mas por quem o Senhor é. E isso muda tudo. Salmo capítulo 21. Para o mestre de música, Salmo davídico. O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exaltação, pelas vitórias que lhes dá. Tu lhes concede o desejo do seu coração e não lhes rejeita o pedido dos seus lábios. Você vê, por que Deus não rejeita os pedidos dos lábios do rei? Muito simples, porque o coração do rei está alinhado com o coração de Deus. Se o meu coração está alinhado com o coração de Deus, o que eu pedir para Deus, Ele vai me dar. Se o seu coração está alinhado com o coração de Deus, o que você pedir para Deus, Ele vai te dar. Você pode ter pedido 1000 coisas. Se essas 1000 coisas não estiverem alinhadas com o plano que Deus tem, esqueça, nada vai chegar. Mas se você pediu uma única coisa, mas que está alinhado com os planos que Ele colocou no seu coração,
isso chega. Isso vai acontecer, isso já é certo. Então, ó, peça a Deus para que o seu coração esteja alinhado com o coração dele. Para que a sua visão esteja alinhada com a visão dele. Para que a sua mente, sua alma, seu espírito esteja alinhado com quem Deus é. Isso muda tudo. Porque o seu pedido vai ser o pedido dele. A sua vontade vai ser a vontade dele. O seu sentimento vai ser o sentimento dele. E isso muda tudo. E vamos seguir. Versículo 3. Tu o recebeste, dando-lhes ricas bênçãos. E em tua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ou seja, sobre a cabeça do rei. É Deus quem levanta o rei. É Deus quem fortalece o rei. É Deus quem faz o rei. Não é o rei que se faz. Não é o rei que se autoproclama. Não é o rei que se autodeclara, não. É Deus que assim faz. E o trono do rei é firmado por Deus. Lembra de Davi? Assim é. Versículo 4. Ele te pediu vida. E tu lhes deste vida longa e duradoura. Mas por que Deus deu vida? Porque, muito simples. Porque esse rei aqui, que o salmista Davi está falando, é um rei que estava buscando a Deus. É um rei que estava alinhado com o coração de Deus. Olha, às vezes não é fácil a gente identificar, digamos assim, o plano de Deus na nossa vida. Digo isso não é porque o plano de Deus é um plano difícil da gente entender. Não. Mas digo isso porque existem tantas distrações na nossa vida que a gente mal consegue entender o que é que vem da parte de Deus e o que é que vem da parte da nossa carne. Eu não digo nem de Satanás, mas eu digo da nossa carne. Porque assim, a questão do desejo, o shekel, que é desejo em hebraico, desejo, vontade, que também é moeda, a mesma palavra para desejo, a mesma palavra para moeda, em hebraico, ele é muito perigoso. O shekel, o desejo, ele é ali é uma zona cinza, onde vem coisas da carne e vem coisas até lançadas por Satanás. E também vem propaganda do mundo, digamos assim. A questão é, muitos dos nossos desejos, eles não são de fato desejos que Deus colocou no nosso coração. Para não dizer quase todos. De 100 desejos que você tem, os 99 vieram da carne, vieram do mundo. Ou seja, não vieram de Deus. E só um, ele veio de Deus de fato. E para a gente conseguir identificar qual é de fato o desejo que veio de Deus ou não, é muito difícil. Porque precisa realmente que a gente se consagre a Ele, medite na lei dele, reflita na lei dele e se debruce sobre a lei dele para poder estudar o que é que ele estabelece para cada um e ore. Então, assim, qual de nós tem esse tempo? Qual de nós tem essa dedicação? Qual de nós tem essa vontade? Muito pouco. Ou muito poucos. Mas a questão é, cabe a nós buscarmos do Senhor se aquilo que queima o nosso coração, se aquilo que arde o nosso coração, se aquele plano secreto que ninguém nem sabe se aquilo vem de Deus ou não. Eu tenho certeza absoluta que você tem um plano secreto aí dentro. Pode ser que esse plano esteja ali vivo e você conheça ele, você sempre esteja recobrando ele, ou pode ser que não. Pode ser que seja um plano que você teve quando você era mais jovem, por exemplo, e você suprimiu ele. Mas o que eu te falo é, existe um plano secreto no seu coração. Existe um plano que ninguém sabe, que ninguém sonha, que você nunca falou para ninguém, mas existe algo no seu coração. Converse com Deus, ore a Deus, entregue esse plano a Deus. De duas uma. Ou Deus vai realizar esse plano, ou Deus vai trocar esse plano. Aí sim, nós sabemos se é de Deus ou não. Porque, infelizmente ou felizmente, a vida ela é assim. A vida é muito breve. Então não temos tempo para poder gastar com bobagem. Não temos tempo para poder gastar com coisas que são fúteis. Mas ao mesmo tempo, o oposto é verdadeiro. Nós gastamos muito tempo. Então, nós precisamos usar o nosso tempo de forma sábia para glorificar a Deus. Onde é que podemos glorificar a Deus? Fica a pergunta para mim e para você e vamos seguir. Versículo 5. Pelas vitórias que lhes deste, grande é a sua glória. De esplendor e majestade o cobriste. E aí você vê, por que Deus fez questão de honrar tanto esse rei?
Porque o coração estava alinhado. Porque a vontade estava alinhada. Porque o desejo estava alinhado. Olha, Jesus fala, se as minhas palavras estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em ti, e a tua palavra, e você estiver em mim, pedirás tudo, e eu lhe concederei. É Jesus que falou, se eu estiver no seu coração, você vai pedir tudo que eu, e você estiver em mim, você vai pedir tudo que você quiser, e eu vou conceder. Deus está falando a mesma coisa aqui, para nós aqui. A questão é, será que nós estamos em Deus? A primeira pergunta. E a segunda, será que o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios estão em Deus? A segunda pergunta. Versículo 6. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhes deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. E aí você vê, o rei com toda a capacidade, com toda a pompa, com toda a possibilidade, ele confia em Deus. E ó, a confiança em Deus não está na capacidade que ele tem. Não está no que ele pode. Não está na capacidade dele, mas está em quem Deus é. Isso muda tudo. Olha, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, e nunca se esqueça. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa paz está em Deus. Não está em qualquer coisa. Por favor, eu te peço em nome de Jesus, nunca se esqueça disso. Deus quem cuida de nós. Deus quem é tudo que precisamos. Ele nos guarda pela honra do nome dele. Ele nos protege pela honra do nome dele. Ele nos supre pela honra do nome dele. Ele provê tudo que nós precisamos pela honra do nome dele. Não é porque você é isso, é aquilo, é legal, é positivo, é alguém que trabalha para ele. Não. Ele faz isso independente de você. Independente do que você possa fazer para ele. Independente do que você fez por ele. Ele te trata bem, ele cuida de você porque ele é bom. É o caráter dele, a natureza dele. Não tem nada que você possa fazer para Deus para que ele possa vir a te tratar melhor ou para que ele possa vir a te tratar pior. Não existe. Deus é imutável. Nós que mudamos. Às vezes a gente tem um relacionamento com um amigo. E aí nosso amigo nos trata bem, a gente cuida dele melhor. Às vezes não trata mal, a gente não cuida tanto dele. Faz parte. Nós somos assim. Deus não. Às vezes a gente tem certo cuidado maior com quem a gente tem mais afinidade, mais achego. Normal. Nós somos assim, Deus não. O mesmo carinho, o mesmo cuidado, o mesmo achego, a mesma presença que um tem, o outro também tem acesso. Agora a questão é, será que todo mundo se dedica igual? Não. A dedicação que você tem a Deus é exclusiva sua. Já a dedicação que seu irmão tem a Deus é outro tipo de dedicação. E glória a Deus por isso. Mas a questão é, Deus não muda por causa de ninguém. Não existe nada que você possa fazer para que Deus venha te amar menos. E também não existe nada que você possa fazer para fazer com que Deus venha te amar mais. Nem mais, nem menos. Acabou. A questão toda é, nós precisamos nos dedicar a Ele. O rei se dedicava a Deus. E o rei sabia que ele estava firme, tranquilo, em paz, seguro, não por sua capacidade, mas por quem Deus é. E olha, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Acabou. Eu tô vivo, eu só tô aqui agora, nesse momento, porque é o Senhor, para honra e glória dele, que me sustenta. É Deus que me sustenta, acabou. Porque por mim, eu não estaria aqui. Eu nem teria chegado aqui. Mas é a graça dele. E é isso que importa. Vamos seguir. Versículo 8. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. E aí você vê, não só Deus guarda dentro de nós, como ao nosso redor, como também distante. Tua mão alcançará todos os seus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. Assim é. Deus é um Deus de perto, Deus é um Deus de longe. Deus é um Deus que trabalha o tempo inteiro. No dia em que te manifestares, fará deles uma fornalha ardente na sua ira. O Senhor os devorará. O Senhor os devorará. O fogo os consumirá. Tá vendo aqui? Mais uma vez, a condenação que já está posta. A condenação que já existe. A condenação que vai chegar a todos aqueles que não se arrependerem. Ponto. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Vai chegar um tempo que não vai existir mais mal.
Vai chegar um tempo que não vai existir mais pecador. Vai chegar um tempo que não vai existir mais pessoas que são sanguinárias, que amam a morte. Ainda não, mas estamos chegando. A cada dia esse tempo chega mais perto. Versículo 11. Versículo 11. Embora tremam o mal contra ti, embora tramem o mal contra ti, e façam planos perversos, nada conseguirão. Olha, isso aqui é muito sério. Assim como nós não devemos querer o mal do nosso próximo, assim como nós não queremos buscar o mal do nosso próximo, assim como nós não devemos tramar o mal do nosso próximo, porque Deus não se agrada disso, o oposto também é verdadeiro. Quando o mal quando o mal trama um plano mal para nós, olha, nada conseguirão. Por quê? Porque estamos debaixo do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, não é para você ficar com medo, não é isso não, mas é para você entender a graça de Deus. 99,9% dos livramentos que você tem, você nem sabe que você teve. Todos os livramentos, ou quase todos os livramentos que você teve, você nem sonha, você nem imagina, você nem chega à conclusão que você teve aquilo como livramento. Você nem sabe. Porque a graça de Deus nem deixa que você chegue a esse ponto. Olha, vou ser muito sincero com você. Não fique preocupado com sua vida. Ai, meu Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou passar por tal lugar, eu não vou... Não faça isso não, sabe por quê? Porque é o seguinte, ou nós cremos em Deus ou nós não cremos. Existe um objetivo, existe uma meta, existe algo que precisamos fazer. A única maneira de fazer é essa. Ou a gente crê em Deus, ou a gente crê em Deus, ou a gente não crê. Ou a gente está com o Senhor ou a gente não está. Então, assim, embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Deus se encarrega de cuidar de nós. Deus se encarrega de ir à nossa frente, preparar o nosso caminho e cuidar da nossa retaguarda. Olha, é o Senhor quem nos protege. Versículo 12. Pois tu os porás em fuga. Você vê, não só Deus nos protege, mas colocará os nossos inimigos para fugir de nós. Quando apontares para eles o teu arco. Assim é. Olha, literalmente, antes de você chegar, Deus chegou. Quando você está passando, Deus está ali do seu lado. E depois que você passa, Deus está mantendo a retaguarda, não deixa ninguém te atacar. Depois que você passa, não. Depois que você passa, depois que você saiu dali, tudo volta a ser como era. Mas enquanto você está ali, a graça de Deus está ali. Enquanto você está ali, a mão do Senhor está ali. Enquanto você está ali, o Senhor está operando. Não se esqueça disso. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a graça que Deus dá para esse mundo. Através da sua vida, você alcança pessoas que você não faz nem ideia. Muitas vezes, tem pessoas que você alcança que você nunca nem viu, nunca nem conversou, mas essas pessoas te veem. Essas pessoas conhecem seu nome, essas pessoas sabem quem você é. E sabe o que acontece? Toda vez que essas pessoas olham para você, lembram de você, veem você, elas veem a Cristo. E elas são transformadas através da sua vida. Esse é o testemunho verdadeiro. Não é o testemunho que você precisa abrir a Bíblia para você poder expor. Esse testemunho funciona, mas o testemunho da sua vida ele também é fundamental. Então, assim, lembre-se sempre disso. Deus trabalha em nosso meio. Você é um instrumento de Deus nessa sociedade. Você é instrumento do Senhor, seja com a boca aberta ou seja com a boca fechada. Mas não importa. Se a nossa confiança está no Senhor e se nós vivemos conforme aquilo que Ele nos ensina, essa é a base. Inclusive, aproveitando que você está aqui, trabalha para o Senhor agora. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas, você pode fazer mais. Curte aqui para que você, instrumento de Deus, levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. Se inscreve aqui para amanhã, dia 136, estarmos juntos aqui. E vamos para o último versículo. Ser exaltado, Senhor, na tua força. Você vê, ser exaltado na tua sabedoria, na sua inteligência, na sua capacidade. E, ser exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu grande, maravilhoso e excelente poder, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele se renova. E é isso. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Mais uma vez, se inscreve aqui para amanhã, dia 136, estarmos juntos aqui. Curte aqui, porque assim, quando você curte aqui, você é instrumento de Deus
e você leva o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E é isso. Até amanhã, dia 136, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E é isso. Até amanhã, dia 136, em nome de Cristo Jesus. Amém.